Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião de oração desta noite. Glória Vamos a Deus. buscar a face do Senhor enquanto nós podemos encontrar, engrandecer aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. O Senhor está atento às nossas orações e nessa Glória noite a não é Deus. diferente. Ele vai ouvir aquilo que nós vamos clamar a Ele neste lugar. Eu tenho certeza que Ele nos responderá. Amém? Feche os teus Amém. olhos, vamos já fazer a nossa primeira oração para buscarmos a face do Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, nesta noite em oração nós nos colocamos aqui diante de Ti. Agradecendo ao Senhor por chegarmos aqui seguros e abençoados, meu Deus. Agradecendo ao Senhor pelo dia que tivemos e por todas as coisas que o Senhor preparou para nós. Pai, eu clamo ao Senhor neste momento para que o Senhor faça-se presente neste lugar, para que o Senhor direcione toda esta reunião, que tudo que nós façamos aqui venha honrar o nome do Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor ouça as nossas súplicas e orações aqui nesta noite e que em tudo nós possamos te honrar, te engrandecer e te exaltar, porque só o Senhor é Deus e não existe outro como tu. Nós te louvamos e engrandecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus neste momento. Vamos engrandecer ao nosso Senhor Jesus, a Ele que é digno de toda adoração que nós podemos oferecer a Ele nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. Esse 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 lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, adore ao Senhor. Este lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo que eu preciso, Jesus.
Aleluia. A tua presença é tudo que eu preciso, Jesus. Não existe outro lugar, Senhor, para onde eu queira ir, senão na tua presença. É neste lugar que nós estamos seguros, neste lugar que nós encontramos o conforto, neste lugar, Jesus, que nós somos aceitos, neste lugar que o Senhor tem nos transformado, o Senhor tem nos revestido, tem nos dado poder e força, o Senhor tem cuidado de nós com tanto zelo e amor, o Senhor está conosco, Pai. É neste lugar que nós queremos estar hoje, neste lugar que nós queremos estar nesta noite, na tua presença, Senhor, no lugar de refrigério para a nossa alma, é na tua presença, Jesus. Somente na tua presença, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Oh, obrigada, Jesus, pela sua presença neste lugar, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Você que pode tomar seu assento. E nós já vamos ouvir a palavra de Deus para nós termos o nosso tempo de oração com o nosso Deus, Aleluia. com o nosso Pai. Vamos sem perda de tempo, convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de João, Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 45. Amém? Nós vamos ler sobre a ressurreição de Lázaro, né? João, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 45. Amém? Que diz assim a palavra do Senhor. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porém vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu. E chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saiu, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali.
Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: Onde pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graça te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? O capítulo é um pouquinho longo, né? Mas é necessário que nós possamos ter a compreensão exata daquilo que o Senhor quer dizer a nós nesta noite, né? Então vamos lá. Ressurreição de Lázaro. Aqui a história começa dizendo que Lázaro era amigo de Jesus, um amigo íntimo de Jesus, né? Nós vamos ver, se você continuar lendo no capítulo 12, vai dizer essa intimidade que Jesus tinha, né, de chegar à casa de Marta e Maria e Lázaro e estar ali com eles, né? Então, Jesus e Lázaro eram amigos íntimos. E isso nos mostra o quão ser humano, o quão homem Jesus era, né? Que ele tinha os seus amigos, assim como os discípulos também eram amigos de Jesus, né? Que Jesus vai dizer aqui: Lázaro, nosso amigo, dorme. Então, os discípulos também eram amigos de Lázaro, né? E nós vemos o quão humano era Jesus, de ter ali essas pessoas mais próximas a ele, de ter os seus amigos, né? E Jesus, depois, mais aqui, em alguns livros e capítulos, ele vai dizer que ele nos chama de seus amigos. Já não os chamo de servo, mas de amigos. Então, nós vemos essa proximidade de Jesus, essa intimidade de Jesus com Lázaro e também conosco hoje. Glória a Deus. A enfermidade de Lázaro era mortal. Então, aqui vai dizer, né, que ele estava enfermo e que as irmãs de Jesus mandam chamá-lo, porque Lázaro estava muito doente. Então, essa enfermidade de Lázaro era mortal, era para a morte. Talvez até o momento em que Marta e Maria mandam chamar Jesus, Lázaro poderia ter sido avaliado por um médico. Né? Não sei como que funcionava a questão da medicina naquela época, mas nós sabíamos que existiam os médicos, os curandeiros, e Lázaro poderia ter sido avaliado por um médico. E talvez a sentença ali não fosse boa em relação à doença de Lázaro. Por isso que nós entendemos que a doença de Lázaro era mortal. E a única solução que elas encontraram ali era chamar Jesus. Glória a Deus. Então imagine, né? Lázaro, o amigo íntimo de Jesus. Marta e Maria já tinham o costume de ter Jesus em sua casa. Já sabia quem era Jesus, né? Que depois ela vai dizer aqui, ela sabia que Jesus era o filho do Deus vivo, né? Que era o Messias prometido. Então, assim, elas já sabiam o poder de Jesus. Elas já conheciam o que Jesus poderia fazer. Então, Jesus era a única solução ali para que Lázaro não morresse, né? Mas Jesus não estava na cidade. Jesus é encontrado, né? Elas mandam chamar Jesus. Jesus é encontrado. Aqui vai dizer 15 estádios, né? Era longe, né, da onde Jesus estava, né? Não era assim uma caminhada tão perto como daqui ali na esquina, né? Era uma caminhada um pouco mais longa. Porém, né? Jesus é chamado às pressas ali. Tamanha era a necessidade, né, em relação a Lázaro. E as irmãs
ali desesperadas, né? Quem que não tem uma pessoa enferma em casa, doente em casa, não se desespera? Quem que quer perder um ente querido? Ninguém, né? E Maria e Marta estavam nessa situação e mandaram chamar Jesus, né? Crendo que Jesus viria depressa, viria a tempo, chegaria a tempo, né? Mas, para a glória de Deus, a vontade do Pai era outra. Deus já tinha um plano para a enfermidade de Lázaro. E Lázaro, talvez ali naquele leito de morte, vamos dizer assim, Lázaro esperava pela chegada de Jesus. Eu não sei como Lázaro estava, a Bíblia não nos relata como Lázaro estava, se ele estava consciente ou não, mas eu acredito que Lázaro estava consciente. E ele sabendo quem era Jesus, o seu amigo, talvez ele estava ali todo esperançoso, esperando Jesus chegar. E dizendo, o meu amigo, ele não vai me deixar. O meu amigo vem me encontrar. O meu amigo vem e ele vai me curar. Eu acredito que Lázaro estava nessa esperança, assim como Marta e Maria também estavam nessa esperança, de Jesus chegar ali e fazer o milagre, curar Lázaro e Lázaro não passar pela morte. Glória a Deus. Lázaro suportou a dor na esperança da cura através do seu amigo Jesus. E quantos de nós, hoje nos nossos dias, não esperamos uma cura? Muitas das vezes não física, mas uma cura emocional, uma cura na alma, né, de traumas, de tantas coisas que vivemos nesse mundo. Quantas pessoas não aguardam a cura de uma enfermidade? Quantas pessoas, nesse exato momento em que nós estamos aqui, nesse culto de oração, quantas pessoas não estão num leito de hospital? Quantos? Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos homens, mulheres, idosos estão nesse momento na UTI, nas CTIs, estão ali aguardando uma vaga para ir ao hospital, talvez com um diagnóstico já tardio, né? Já sem esperança, já desenganado pela medicina, mas crendo que Jesus pode fazer o milagre. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo. Aleluia. E ele tem poder para curar ainda hoje. Amém? Então eles estavam ali aguardando Jesus chegar para curar Lázaro. Mas, como eu disse, o Senhor já tinha um plano com a morte de Lázaro, né? Com a enfermidade de Lázaro. E Lázaro morre. Nesse período em que Jesus estava ali com seus discípulos, né? A Bíblia vai dizer que Jesus não foi para lá, Jesus ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava e Lázaro morre. E era costume daquela época a morte e o sepultamento serem feitos no mesmo dia, por causa que era muito calor, era muito quente, né? O clima era muito quente. Então, a morte e o sepultamento era feito no mesmo dia. Então, eles faziam tudo às pressas, né? Traziam ali as especiarias para passar no corpo, trazer os tecidos e tudo que era envolto, né, no corpo do morto, e era tudo feito no mesmo dia. Então, era muito rápido as coisas, né? Era muito rápido. E era a tradição judaica também aguardar 3 dias, acreditando que a alma do morto pudesse voltar ao corpo. Isso era uma superstição, né? Mas eles criam, né? Era uma tradição judaica. Então, nesse período de 3 dias, eles acreditavam que poderia a pessoa voltar à vida, né? Até hoje, se a gente for ver bem, ainda existem casos de pessoas que são enterradas e depois de algumas horas, né, voltam à vida, né? Então era uma tradição judaica esperar 3 dias para poder então dizer morreu, realmente morreu, né? A alma não voltou para o corpo. Então por isso que o plano de Deus era que Jesus viesse depois de 4 dias. Porque se Jesus tivesse vindo e feito milagre no período de 3 dias, eles não iam acreditar que Jesus tinha feito milagre. Eles iam falar, não, a alma estava ali pairando e voltou para o corpo. E agora Jesus está dizendo que fez o milagre. Então eles não iriam crer. Por isso que Jesus chega ali já no 4º dia de morte de Lázaro. E nós vamos ver aqui no texto relatando que as pessoas que estavam ali na casa com Maria, né, os judeus que estavam ali com Maria, vendo que ela sai para ir ao sepulcro, que Jesus manda chamá-la, eles então, muitos ali vão por compaixão, por tristeza, né, pelo luto das irmãs. Mas muitos que estavam ali foram até o sepulcro por curiosidade, para saber o que estava acontecendo. Nem todos ali estavam contristados, né? Estavam entristecidos.
com o luto em que as irmãs estavam passando. Então, Jesus chega nesse ambiente de morte. Jesus chega nesse sepulcro, né? Já muitas pessoas dizendo que Jesus estava atrasado, que Jesus não amava tanto Lázaro assim, que ele não chegara a tempo de curar o seu amigo. Mas Jesus, em meio a essa situação de morte, Jesus chega e declara vida. Nós vamos ver aqui no versículo 26, que Jesus diz, versículo 25 e 26, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então Jesus chega declarando vida. Ele declara isso, né, para Marta ali, se ela cresce, ela veria a ressurreição. Glória a Deus. Havia uma expectativa de que Jesus iria fazer, né? As pessoas estavam ali se perguntando o que Jesus iria fazer. Mas talvez as pessoas não imaginassem o poder que Jesus tinha naquele momento de fazer a ressurreição. Então, as pessoas estavam na expectativa do que Jesus ia fazer, mas não estavam esperando por um milagre tão grande quanto aquele que Jesus operou. Ali nesse momento, né, nesse contexto, aí Jesus, ele chega e ele pede para que retirem a pedra. E Marta tenta impedir Jesus, dizendo que já cheira mal, já faziam 4 dias que Lázaro estava ali dentro daquele sepulcro já morto, né? Então ali Marta mostra que mesmo ela tendo fé em Jesus, ela ainda duvidou do que Jesus podia fazer, né? E às vezes nós hoje temos também a fé, mas muitas das vezes duvidamos do que Jesus pode fazer. Né? Isso é do ser humano. Né? Marta e Maria conheciam Jesus muito de perto. E mesmo nesse momento, mesmo tendo fé no que Jesus poderia fazer, né? Ela mesmo disse que ela sabia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Então, mesmo assim, ela temeu ali, né? Vai tirar a pedra, né? Vai cheirar mal, já 4 dias morto, né? Então, ali, ela também chegou a duvidar da capacidade de Jesus, aquilo que Jesus poderia fazer. Então, Jesus, com muita autoridade, ele chama Lázaro para que saia para fora. E ele declara ali sobre a vida de Lázaro, a vida, o sopro da vida, né? Jesus declara sobre Lázaro. E Lázaro experimentou o que muitos vão experimentar na volta de Jesus, a ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro, já há 4 dias morto. E a Bíblia diz que isso acontecerá na vinda de Jesus. Jesus vem em breve e isso acontecerá. Lázaro experimentou já de antemão aquilo que Jesus iria fazer, não apenas com Lázaro, mas com todos aqueles que creem nele, com todos aqueles que têm fé no Senhor. Lázaro tornou-se um testemunho vivo do maior milagre de Jesus. Nós vamos ver aqui no capítulo 12, versículo 9. Eu já estou encerrando, tá, irmãos? Nós vamos ver aqui, capítulo 12, versículo 9, diz assim: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus, por causa do milagre que Jesus havia feito. Então, Lázaro tornou-se um testemunho vivo do maior milagre de Jesus naquela época. Lázaro torna-se alvo de plano de morte por causa do que vivera e por ser causador de muitas conversões, como nós acabamos de ler. Lázaro, ao ser ressuscitado, nos deixa claro que isso acontecerá com aqueles que morrerem em Cristo. Jesus deixa esse milagre para que nós não venhamos duvidar do seu poder e dos planos de Deus para os seres humanos. Que nós possamos crer nele, que nós possamos confiar em Jesus, que a nossa fé esteja firme no Senhor. Todos os dias do nosso viver, Jesus vem em breve. A palavra do Senhor vai dizer aqui em 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17,
que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. Mas vai dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Assim como o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro 4 dias já morto, aqueles que morreram em Cristo, independente de que época morreram, ressuscitarão primeiro e estarão com Jesus na eternidade. Amém? Que nós possamos ter essa fé no Senhor, de crer que, ainda que a morte chegue para nós, nós ressuscitaremos no último dia com Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja. Amém? Tenha essa fé no Senhor. Creia naquilo que ele pode fazer, não duvide no seu coração, ainda que a nossa humanidade, muitas das vezes, nos mostre o contrário, que nós possamos ter fé. Ter fé que Jesus ele pode fazer o impossível acontecer, porque ele é o mesmo Deus e ele não mudou. Amém? Vamos para o nosso tempo de oração. Vamos buscar a Deus. Eu convido você a tomar o seu lugar aí. Se você quiser ficar sentado, se você quiser ficar em pé, de joelhos, fique à vontade, mas busque a face do Senhor enquanto nós podemos encontrar. Amém? Vamos para o tempo de oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então, neste momento, encerrar a nossa reunião de oração. Já tivemos o nosso tempo com o Senhor e graças a Deus por isso. Momento de libertação, de cura, de restauração, de fortalecimento da parte do Pai. Momento com o Senhor. Que essa presença não nos falte nunca, que a sua palavra não nos falte jamais, que nós possamos ser alimentados pelo Senhor todos os dias do nosso viver. Amém? Vamos agradecer a Deus por este tempo de oração? Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, neste momento te agradecendo pelo tempo de oração que tivemos, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo Espírito Santo do Senhor que reina, governa, Senhor, todo este lugar em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez no nosso meio, porque nós pudéssemos, nesta noite, estar aqui para te honrar, para te engrandecer e exaltar, Senhor. Obrigada por ouvir as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos clamores aqui neste lugar. E temos a certeza que o Senhor nos ouvirá, responderá no tempo oportuno do Senhor. Pai, peço também que o Senhor nos despeça em paz desta casa, mas não da tua presença. Que nós possamos, Jesus querido, voltar protegidos, cuidados, Senhor, para o nosso lar. E lá, a bênção do Senhor estar conosco também. Oramos e damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.